Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, caras e caros colegas. Faço apenas uma pequena introdução relativamente a este tema do relatório que tenho em mãos sobre o papel da economia social na promoção do crescimento económico e no combate ao desemprego. O setor da economia social corresponde hoje a 11 milhões de postos de trabalho no espaço da União Europeia, o que corresponde a 6% da população ativa e a 10% do total das empresas do tecido empresarial europeu. A economia social teve um papel importante nos últimos tempos, em particular, como agentes da dinamização da economia de alguns territórios, sobretudo alguns territórios mais periféricos, os territórios de baixa densidade, os territórios mais problemáticos do ponto de vista económico e social, e por isso foi certamente um instrumento importante de combate à crise financeira que temos vindo a sofrer. As iniciativas da economia social têm contribuído de alguma forma para aumentar o nível de confiança nas populações e na sociedade em geral, através da inclusão social, do combate ao desemprego e da inserção de públicos com maiores dificuldades a entrar no mercado de trabalho e na sociedade em geral, como os jovens e, por exemplo, como as pessoas portadoras de deficiência. Como disse há pouco, a economia social joga um papel importante nos territórios mais periféricos e nos territórios também de baixa densidade, mas também territórios que têm vindo a ser assolados pelo problema do desemprego, por exemplo. Contudo, existe ainda alguma necessidade de reforçar o reconhecimento deste setor enquanto motor de crescimento da economia. Deve-se ter mais em conta o seu papel para a concretização dos objetivos sociais, por exemplo, da Europa 2020, através do contributo para a coesão social e territorial no espaço da União Europeia. O grande desafio hoje neste setor é desbloquear o seu potencial. Como é que se pode fazer isto? Em nosso entender, reconhecendo o papel único da economia social para alcançar os objetivos de crescimento inteligente, sustentável e também inclusivo, melhorar o acesso da economia social a diferentes modos de financiamento, como, por exemplo, fundos europeus, os fundos de capital de risco, o microcrédito e o microfinanciamento participativo, incluindo uma cultura de avaliação relativamente aos objetivos que são atingidos pelas empresas e pelos instrumentos e pelas organizações da economia social, através de um apoio que eu acho que deve ser reconhecido por todos e apoiar o projeto que está a ser liderado pela Comissão Europeia para criar a plataforma digital multilingüe no quadro da plataforma Europa da Inovação Social, fomentando a partilha e o intercâmbio de experiências e informações destinadas a organizações da economia social e a incubadoras de empresas, por exemplo, mas também favorecendo o processo de inovação e de experimentação, incluindo os setores de atividade que tradicionalmente não estão ligados à economia social, ou seja, há um conjunto de setores que tradicionalmente não dizem respeito à economia social e que se deve prosseguir no sentido de integrar esses setores dentro deste contexto. Por outro lado, há um repto que deve ser feito aos territórios, às cidades e às regiões para o investimento no processo de co-criação e participação dos cidadãos em todas as fases da inovação social. Ou seja, o setor da economia social é um setor que requer a participação de todos e o envolvimento de todos os atores e agentes no território. Este relatório exorta a Comissão Europeia a apresentar um quadro jurídico e uma definição mais concreta que defina o estatuto das diversas organizações da economia social. Por isso, é necessário aumentar o seu reconhecimento público da sua capacidade empreendedora, a capacidade empreendedora que de resto tem vindo a ser registada na economia social e naturalmente dos seus agentes.
Muito obrigado.